Olá, meu nome é Márcia Delana, eu sou psicóloga, líder do Ministério de Mulheres que Vencem aqui no sul da Flórida. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Saúde Mental. Não saia daí, eu volto logo e vamos tratar de um assunto muito importante. Olá, voltamos ao programa Saúde Mental. Sejam todos bem-vindos. Antes de falar sobre o nosso tema, que é muito importante, que é desarmando conflitos, eu gostaria de convidar você para estar nos acompanhando na TV Flórida todos os dias, sexta-feira, às 6:30 da tarde. Nós estamos sempre com uma mensagem nova para você, para edificar a sua vida. Dê um like, compartilhe, fale com seus amigos, dê sua opinião, dê sugestões sobre temas que você gostaria que nós abordássemos aqui no programa Saúde Mental. Estamos também na nossa rádio 1400 AM, toda segunda-feira, das 2 às 3 horas da tarde, aqui nos Estados Unidos. No Brasil, é das 3 às 4. Estamos com 1 hora de diferença do Brasil para os Estados Unidos. E, por favor, esteja conosco, né? E procure sempre estar ouvindo essa mensagem e refletindo sobre ela. O objetivo é estar trazendo sempre um tema que possa te ajudar, porque tantas pessoas às vezes têm sofrido calado, tantas pessoas têm lidado com problemas na sua casa e às vezes não sabe para quem compartilhar. E o programa Saúde Mental vem para estar levando dentro da sua casa, né, no seu telefone, algum assunto que de alguma maneira vai falar com você, vai te ajudar, vai fazer você refletir. E nós temos, assim, que viver uma vida não de qualquer jeito. Por quê? Porque todos nós queremos resultados, nós queremos ser felizes e nós merecemos ser felizes. Nós fomos criados, né, para fazer a diferença aqui na Terra, independente da sua cor, da sua religião, de quem você seja, né? Todos nós temos valores, todos nós, né, precisamos colocar em prática, né, os nossos dons e fazer a diferença. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm visto tantos resultados positivos na sua vida. E eu venho neste programa Saúde Mental trazer o tema sobre emoções, sobre a importância de nós começarmos a refletir o quanto que a nossa saúde, tanto física quanto mental, está diretamente relacionada às nossas emoções. Então, se nós conseguirmos administrar bem, se nós estamos vivendo uma vida bem administrada, com atitudes saudáveis, pensamentos saudáveis, isso vai gerar saúde para o nosso corpo e para a nossa mente. Você já percebeu quantas pessoas têm estado doentes, né, com síndrome de pânico, síndrome de estresse, né, problemas de depressão, de transtorno de ansiedade? Quantas pessoas a gente se depara no nosso dia a dia irritados, nervosos? Às vezes você está conversando com alguém, você está no comércio, chega uma pessoa e do nada ela está ali ofendendo, ela está gritando, ela está descontrolada. Então, isso daí pode acontecer com qualquer um. Por quê? Porque muitas pessoas andam preocupadas. A gente vive num mundo onde nós somos muito cobrados, né? Muita gente está ali, trabalha, cuida de filho, tem responsabilidade com a esposa, a parte financeira. Muitas vezes o trabalho não está indo bem, o dinheiro não está entrando como a pessoa gostaria que entrasse.
entrasse. Então, nós estamos vivendo um mundo sobre pressão, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a internet aí, trazendo tantas informações do mundo inteiro. Então, quando a gente para ouvir, né, uma história, uma situação de alguém, de um país, né, normalmente a gente sempre está ouvindo situações de brigas, de conflito, de discórdia, de guerra. Então, tudo isso afeta a nossa saúde mental e afeta a nossa saúde física. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é uma técnica que nós devemos aplicar, e se nós aplicarmos, se nós exercitarmos essa técnica na nossa vida, nós vamos aprender a lidar, a desarmar determinados conflitos. Porque quando a gente menos espera, se instaura um conflito conosco. Às vezes você está ali fazendo o teu trabalho, às vezes comete um erro, aí vem o seu chefe, fica nervoso e começa a gritar e começa a ofender. Às vezes um filho tem um mau desempenho, um mau comportamento, é quando você fica sabendo, você está ali calmo, tranquilo, de repente aquela notícia má leva você a um descontrole emocional, você fica nervoso, nervosa. Aí qual é a sua reação? A reação de todos nós quando ficamos nervosos, irritados, irados com uma situação, naturalmente a gente reage, às vezes levantando a voz, às vezes agredindo a pessoa com palavras, confrontando. Então, toda situação de conflito, quando a gente não resolve esse conflito, quando a gente não consegue administrar ele, se as coisas estão ruins, ela tende a piorar. Então, se vem uma pessoa e do nada começa a te agredir e você acha que aquela pessoa não tem razão, a tendência é você confrontar, é você revidar, é você também ficar nervoso. E a pergunta é, né, eu quero fazer essa pergunta para você e para mim: adianta, diante de uma situação, de um nervosismo, de um estresse, vai resolver aquela situação se a gente partir para a briga, se a gente partir para a discussão, se a gente partir para ofensas? Eu digo para você que não vale a pena, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando passa aquele momento de tensão, o que acontece? Vem o arrependimento, né? Vem a dor, o arrependimento de quem ofendeu, de quem extrapolou. Às vezes a pessoa fala: nossa, eu fui além, eu falei demais. Aquele que foi ofendido fica ressentido, né? Poxa, essa pessoa falou isso de mim. Então, a gente vai caminhando a vida carregando essas marcas das ofensas que nós recebemos e também, há muitas vezes, do arrependimento de ter falado e agora já é tarde. Então, nós temos que viver uma vida mais atento às nossas emoções, atentos a como eu vou lidar com situações difíceis. Eu não posso lidar de qualquer maneira, né, falando o que eu quero. Não, nós temos que viver uma vida sábia, né, falando na hora certa. Inclusive, em Tiago, né, na palavra de Deus, capítulo 1:19, o Senhor fala para a gente: nós devemos ser prontos a ouvir e tardios em falar. E isso é uma verdade. Muitas vezes, porque estamos estressados, cansados, né, super cheio de tantas coisas, a gente se precipita no falar e cometemos grandes erros. Então, o tema de hoje é desarmando conflitos. Então, veja bem, essa técnica, você pode dizer para mim: nossa, é muito difícil. Pois é, pode ser, no princípio, até muito difícil. E normalmente vai ser muito difícil para quem habitualmente acaba se descontrolando nessas situações de conflitos. Normalmente é mais fácil você
soltar aquela palavra, soltar um palavrão e levantar a sua voz, do que ficar calado e buscar um momento adequado para você lidar com aquela situação que te incomodou, aquele erro, aquela falha ou aquela coisa que não está te agradando. Normalmente as pessoas tendem a falar rapidamente, a dar uma resposta até ofensiva. Então, mas se você começar a praticar isso, eu tenho certeza que o seu comportamento vai mudar diante de novos conflitos e o resultado ele vai ser melhor, porque quando passa o momento daquele conflito, daquela confusão, daquela raiva, né, quando estamos mais tranquilos, nós temos condições de ter os nossos pensamentos mais claros, né, nós temos condições de ouvir o outro, né, saber o que aconteceu, ouvir a versão do outro, e aí, amigavelmente, de uma forma pacífica, nós temos condições de verdadeiramente resolver aquela situação. Ninguém resolve uma situação, ninguém traz um retorno positivo no momento de conflito, de confusão, de guerra e de ofensas. Então, vamos lá para a prática. A primeira técnica é se calar, como diz em Tiago 1,19, né? Sejamos prontos para ouvir e tardios no falar. Então, nós temos que colocar essa palavra em prática na nossa vida. Então, você foi ofendido, você foi confrontado, você está sendo injustiçado, alguém está ali brigando ou querendo que você responda, você está no momento de uma decisão, de um negócio, ali aquele novo parceiro está dizendo, olha, você tem que me dar uma resposta agora, ou sim ou não, senão você perde. Então, esse momento de pressão, né, externa não é momento de ser precipitado no falar. A primeira regra é se calar. Porque a ciência e até a Bíblia, ela tem nos mostrado que os primeiros segundos, e a ciência diz que nos primeiros 30 segundos, quando se levanta um grande conflito, nós temos que nos calar. É um momento de nos prepararmos para dar uma resposta adequada para desarmar aquele conflito. Porque se nós falarmos naquele momento, durante aqueles 30 segundos, se nós formos nos justificar, se a gente for dar uma resposta, a possibilidade desse conflito não é de diminuir, é de crescer. Muitas vezes é até partir por confronto físico, às vezes para ofensas, trazer situações do passado que não compete ali para aquele momento. Então, se calar. Então, nos 30 primeiros segundos, calar. Então, você está ouvindo a pessoa ali te pressionando, a pessoa xingando, a pessoa te injuriando. Primeiro, fique calado. Aí, a sua postura, você ali dentro de você, não falando para a pessoa. Porque quando nós somos confrontados, ofendidos, naturalmente vem uma fúria, uma raiva, uma ira, e a vontade é de confrontar a pessoa, de trazer uma resposta diante daquilo que nós estamos sendo acusados ou até ofendidos. Então, nesse primeiro momento, você vai pensar, se eu responder neste exato momento para esta pessoa, vai resolver? Se eu levantar a voz, se eu ofender, se eu falar para ele o que eu estou pensando, então você precisa duvidar dessa tua resposta. Duvide dela, duvide que ela vai ser uma resposta que vai resolver essa situação. Então, você vai duvidar. Não, se eu falar o que eu estou pensando, o que ela merece ouvir, isso não vai adiantar, não vai resolver o problema. A questão é resolver, é solucionar, é esclarecer, é dizer um sim, você está certo,
ou você está errado, mas num momento de paz, de tranquilidade. Esse é o primeiro ponto. No segundo, você vai criticar. Então, assim, a minha vontade é dizer, o que você está me dizendo é você, e você soltar o verbo. Você tem que criticar essa minha fala, esse meu grito. O que vai trazer de prejuízo para essa situação? Vai piorar. Você pode ter certeza, vai piorar. Vai ofender. Então, você duvida que aquela sua resposta vai resolver, você critica porque aquela tua resposta vai piorar a situação e não vai resolver. E a última é você dar 3 tipos de respostas. Nesses 3 tipos de respostas, uma delas, a resposta é você se calar. Porque dependendo do que você está ouvindo, quem está te confrontando, quem está te ofendendo, talvez o seu nervoso, a sua indignação é tão grande que esses 30 segundos não vão ser suficientes para você falar com tranquilidade para que essa situação seja resolvida e esclarecida. Então, a primeira é se calar. E aqui é uma das coisas que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. Sejamos prontos em ouvir, mesmo que aquilo que estejamos ouvindo não seja agradável aos nossos ouvidos, e tardio no falar. Esse tardio pode não ser depois desses 30 segundos, dependendo do assunto. De repente, ficar calado, não responder, não retrucar, com essa primeira atitude que não é resposta, a primeira atitude de se calar, você já consegue desarmar outra pessoa, porque normalmente quem está nervoso, está irritado, ele está buscando um contra-ataque, ele está esperando uma resposta sua, mas você já duvidou, você já criticou que essa tua resposta vai resolver essa situação, muito pelo contrário, ela vai piorar. Isso tem acontecido muito dentro dos lares. A segunda atitude é você também falar, mas falar pouco. Me desculpe, eu não estou em condições, agora não é o momento de tratarmos desse assunto. E acabou. Por quê? Diante desse confronto, diante dessas injúrias, diante desse clima pesado, ofensivo, onde gira raiva, ódio, ressentimento, esse não é o momento para poder tratar sobre esse assunto. Então, agora não é hora. Não, mas nós vamos falar agora. Agora eu não vou tratar desse assunto. Acabou. Mais nada. E a terceira seria uma resposta, mas uma resposta sábia. A resposta sábia não é uma resposta inteligente, a resposta sábia, a sabedoria de uma resposta, ela também desarma um conflito, um problema. Mas ela tem o poder também, além de desarmar, de abaixar, de jogar uma água fria naquele fogo, naquele incêndio, ele leva outra pessoa a refletir sobre aquela atitude. E às vezes a atitude do erro, e não é que eu estou me excedendo, não é que eu não estou correto, de repente não é o momento também para eu falar. Então, a resposta sábia, ela não parte para o confronto. Normalmente, quando sai uma palavra sábia da nossa boca diante de um conflito, ele é uma água fria que vem sobre aquele calor aflorado, aquela ira, e que leva a uma solução, a uma reflexão. Nós trouxemos aqui uma passagem bíblica que eu gostaria de resumir para vocês, para quem não assistiu o nosso programa anterior, que é uma passagem que deixa muito claro o que é uma resposta sábia. Em João 8, do capítulo 1 ao 12, eu quero convidar você, se você tiver uma Bíblia, pega essa Bíblia, abra na sua casa, pega o telefone, abra e leia toda a história, e você vai entender
essa técnica dentro dessa passagem bíblica. Aqui, na época, a lei era para que, se alguém pegasse uma mulher adulterando, a lei dizia que você poderia levar ela para a rua e matá-la com apedrejamento. Esta era a lei. E havia alguns fariseus, alguns homens, né, da lei que se julgavam certos, justos, e muitas vezes ao nosso lado nós lidamos com pessoas assim, não, o que eu penso, só o que eu penso é certo, só o que eu falo é certo, só a minha visão é certa. Então tem pessoas que acham que só o jeito dela fazer é o certo, ninguém mais sabe. Né? E esses fariseus, na época, eram essas pessoas que julgavam, que se achavam corretos, que se achavam santos. E justamente no momento que Jesus estava com um grupo de pessoas falando da palavra, falando da verdade, do amor, do arrependimento, do perdão, que era essa mensagem que ele veio, né, trazer ao mundo, levar as pessoas a entenderem, né, que elas poderiam viver uma vida melhor, buscando o Pai, hoje buscando a palavra de Deus. Então esses homens vieram confrontando Jesus, dizendo: Senhor, aqui, ó, nós pegamos essa mulher adulterando. A lei diz que nós devemos apedrejá-la. E o que o Senhor diz? E nesse momento, na palavra de João 8, eu quero ir para o capítulo João 8, capítulo 8, depois que Jesus ouviu esses homens confrontando, porque essa era uma pergunta, não é uma pergunta inocente, porque às vezes nós chegamos para uma pessoa e falamos: seu fulano, você viu o que aconteceu aqui? Às vezes você está fazendo uma pergunta porque realmente você não sabe, mas tem perguntas maliciosas, tem perguntas que a pessoa faz porque ela quer nos colocar numa situação difícil também. E assim eles tentaram colocar Jesus. Porque se ele dissesse que ele era Deus, né? Era o Deus, ele veio para perdoar os pecados de todos. Imagina se ele falasse que era para apedrejar, o próprio Deus falando apedrejar, ou não apedreja, mas e aí? E a lei? O que Jesus, em João 8, capítulo 8, versículo 8, disse? Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Quando ele foi confrontado pela primeira vez, Jesus, ele não respondeu. Jesus, ele não confrontou. Ele podia dizer: pois é, a lei é essa mesmo de apedrejar, mas eu sou Deus, eu vim para trazer libertação, arrependimento. Moça, você se arrependa dos seus pecados, se arrependeu, então pronto, você está livre. Não, ele tinha tudo, ele tinha argumentos para poder argumentar com aqueles homens, mas aqueles homens vinham para ofendê-los, para poder encurralar, para deixar ele numa situação difícil. O que ele fez? Ele se calou. Então, se o próprio Deus, se o próprio Jesus, em situações de conflitos, que essa não foi a única vez que diante de um problema, diante de um conflito, ele se calou, ele não respondeu, e aí isso mostra pra gente que esse é o nosso caminho, diante de um conflito. Por que eu tenho que mostrar que eu tenho razão? Por que eu tenho que mostrar que eu tenho razão? Por que eu tenho que mostrar, ou então dizer que eu estou numa situação melhor do que aquela pessoa? Quem está nervoso, quem está em desequilíbrio, ela perdeu a razão, ela perdeu o rumo. Então nós temos que jogar esse balde de água fria, não no confronto, mas no fechar a boca, no dizer: agora não é hora de tratarmos sobre esse assunto, ou então levar uma resposta que possa essa pessoa refletir sobre esse comportamento. Mas sabedoria nós só adquirimos buscando através de Deus. Ele fala na palavra dele: aquele que não tem sabedoria,
peça a mim, clama a mim, que eu dou sabedoria. Então, nós devemos, né, buscar o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Deus que nos criou. Ele é Deus de sabedoria e nós precisamos de sabedoria para lidar com os conflitos nessa vida. Por mais que você seja inteligente, por mais que você seja hábil em lidar com as pessoas, eu quero dizer para você, todos nós podemos a qualquer momento sofrer um confronto e a raiva, a ira, ela pode vir com tanto furor, com tanta força, que mesmo sendo equilibrados, nós podemos ofender, nós podemos entrar numa discussão, podemos criar uma situação que muitas vezes não tem volta. Mas se nós começarmos a seguir o exemplo de Jesus, começarmos a treinar esse comportamento, cada vez que vier um confronto, cada vez que vier uma ofensa, cada vez que colocarem você no meio de uma briga, então você calado, 30 segundos, é o tempo do conflito ser desarmado, você critique pensamento, aquela atitude que você está pensando em falar, em fazer contra o agressor, porque normalmente nesse momento de conflito não vai resolver, vai piorar. Você e critique o que é essa palavra, o que é essa lembrança, o que é essa história que eu estou trazendo lá do passado, nesse momento, vai causar de dano para essa pessoa. Vale a pena eu falar? Vale a pena? Não é verdade? E aí, ou você fecha a boca, não fale nada, ou você diz, vamos tratar desse assunto depois, ou traz essa resposta sábia. E assim, Jesus, ele chegou e falou para esses homens, depois esse momento, né, de ter ficado calado, sem confronto, ele desarmou esse conflito. E aí, quando ele veio, mas ele veio com uma resposta sábia. E qual era a resposta sábia? Um questionamento. Ele não falou, você está certo ou você está errado. Tudo bem, a lei diz que aquela que pecou, adulterou, a lei diz que pode ser apedrejado, mas quem não tiver um pecado aqui, que atire a primeira pedra. E todos saíram, um por um, saíram. Então, eles não responderam. Jesus, com essa resposta, levou eles a uma reflexão, tirou eles do foco do problema que eles tentaram criar para Jesus. E a resposta sábia, ela desvia daquele foco, ela desvia daquele assunto e leva a pessoa a refletir sobre a sua atitude. Talvez aquela pessoa que vive brigando com você, vive se levantando contra você, né, está precisando que você mude a sua atitude com relação a essas afrontas para fazer essa pessoa mudar de atitude. Não é ofendendo, não é debatendo, não é mostrando que você sabe mais, que você pode mais. É calado que nós vamos conseguir desarmar esses conflitos. É levando uma resposta sábia que nós podemos levar, dar oportunidade para a pessoa repensar naquela postura. E finalizando aqui em João, o Senhor Jesus perguntou para aquela mulher, alguém te condenou aqui? Não, ninguém te condenou. Alguém te apedrejou? Não, mas eu também não vou te condenar. Mas se arrependa do teu pecado, vá embora e não peques mais. Essa foi a mensagem. Ela estava pecando. E ele julgou ela? Não. Ele fez ela refletir. Alguém matou você, apedrejou? Eles poderiam, pela lei, ter feito isso. Mas o que você estava entre linhas, né? O que ele estava dizendo? O que você estava fazendo? Você estava em pecado. Então, arrependa-te do teu pecado. Vá embora.
e não cometas mais esse pecado. Então, é assim que nós devemos agir diante de conflitos, porque você que está me ouvindo, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós mesmos estamos super atribulados, cheio de compromissos, cheio de responsabilidades. Às vezes é um problema que se instaura na empresa, é um problema que se instaura na tua casa com o teu filho. Então, muitas vezes, nós estamos caminhando e ali com uma série de problemas, de conflitos, como que eu vou resolver e agora como eu vou pagar essa conta? Então, muita gente está caminhando assim, nervoso, tenso, cansado, estressado. Então, qualquer situação que venha, né, de ofensa, ou uma pergunta, às vezes uma pequena pergunta, pode ser uma gota d'água para poder fazer essa pessoa explodir. A minha mensagem de hoje para você: não exploda, porque aquele momento que você vai liberar todas aquelas emoções, aquela raiva, que você vai se sentir aliviado, pronto, falei, agora estou tranquilo. Isso vai trazer consequências, como tem trazido consequências para muitas pessoas. Então, aplique essa técnica, desarme toda e qualquer conflito, aplicando o ficar calado nos 30 primeiros segundos. Duvide do que o que você vai falar vai resolver. Critique essa sua fala, esse seu pensamento. Ou você fica quieto, ou você diz: agora não é o momento para tratar desse assunto, ou você busque em Deus sabedoria para trazer uma resposta sábia. Aí sim, para que esse problema, para que essa confusão venha trazer frutos, venha trazer solução, venha resolver, venha criar uma oportunidade para aquele que estava ali te ofendendo aprender com as suas atitudes. Seja sábio, aprenda a desarmar os conflitos. Então, aguardo você no próximo programa Saúde Mental.